famosas famílias. E nós começamos no primeiro domingo desse mês, né, que se não me engano hoje é dia 17, então foi dia 3, né, desse mês. E a gente falou sobre a primeira família, a família que Deus instituiu na terra. A primeira de todas foi um casal, Adão e Eva, e nós falamos sobre responsabilidade. Foi o tema daquele nosso primeiro encontro, né? Que Adão e Eva já deixaram para nós essa herança, praticamente quase que genética, né? Da dificuldade que nós temos de assumir as nossas responsabilidades e entender que o que é nosso é nosso. O que é uma responsabilidade minha, eu não posso simplesmente transferir e achar que tudo bem. E quando eu sou irresponsável, outros pagam esse preço, né? Pagam pela minha irresponsabilidade. Quando eu deixo uma bagunça, seja em qualquer nível, pode ser física, pode ser emocional, pode ser em qualquer nível da nossa vida, e eu não arrumo aquela bagunça, outra pessoa vai ter que fazer isso naturalmente, né? E na sua casa isso pode ser traduzido de diversas maneiras. Talvez na simplicidade do quarto que tem que ser arrumado, da louça que tem que ser lavada. É muito fácil, né? A gente sujar uma louça. Ninguém gosta de ter que lavar, mas alguém tem que fazer. Ou seja, se eu não me responsabilizar pela minha parte, pelo que eu fiz, outro vai ter que fazer. E é importante demais que você saiba disso, especialmente se você é pai, se você é mãe. Mas filhos também precisam urgentemente dessa mensagem, né? Precisam lembrar disso, como é importante. Hoje a nossa palavra-chave, na verdade, não é uma palavra apenas, não é só, como eu disse, a responsabilidade. Eu pulei um domingo passado foi Dia das Mães, e não foi eu que preguei, mas foram os nossos filhos, meus filhos, os filhos dos pastores, deram uma pequena palavra, também com famosas famílias da Bíblia, especialmente famosas mães da Bíblia. A gente falou sobre Eva, mais uma vez, sobre Sara, Ana, Joquebede e Maria, a mãe de Jesus, e cada um deles, né, dos nossos filhos lá, falaram um pouquinho sobre os princípios através desses exemplos de mãe que essas mulheres tão especiais da Bíblia nos trazem. E foi muito bom, foi um domingo muito especial para nós. E hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas muito importantes. E essas palavras são a palavra escolha ou escolhas e a palavra decisões. E não está indo aqui não, depois manda aí para mim. E você vai ter aí na sua tela, só para você pensar um pouquinho nessas palavras, escolhas e decisões. E por que a gente está chamando a atenção? Porque no que diz respeito a qualquer coisa da sua vida, você já deve ter descoberto que a vida é um conjunto disso daí, né? A sua vida é o somatório aí das escolhas que você fez até hoje. Você está onde você está hoje pelas escolhas e pelas decisões. É que parece ser palavras parecidas aí, né? Mas na verdade escolhas significa as opções que você tem e a escolha que você faz diante daquelas opções. E é muito parecido com a expressão decisão. Às vezes, né, não fazer nenhuma escolha também é uma escolha, também é uma decisão. E a gente faz isso o tempo todo. Eu hoje, né, pela manhã já fiz umas 20 escolhas, já tomei umas 30 decisões, e você também. Quer o quê? Você quer? Tá. E naturalmente você já deve ter ouvido o que eu vou falar, ou já deve ter percebido na sua vida, de dois aspectos importantíssimos em relação às nossas decisões e como elas se aplicam a qualquer coisa na nossa vida. Hoje eu vou tocar mais no aspecto familiar, mas funciona para qualquer coisa na sua vida. Você tem feito hoje escolhas que dizem respeito à sua saúde. E as suas escolhas em relação à sua saúde, as suas decisões, obrigado, Mateus, em relação à sua saúde, né, elas vão ter repercussões. Aliás, são esses dois aspectos que eu queria colocar para você. Primeiro aspecto em relação às suas decisões é que as suas decisões sempre vão trazer consequências. Mas eu prefiro não decidir. Ok, vai ter também uma consequência. Não, eu quero escolher A e não B. Tem a consequência do A. Não, eu acho que o C é melhor. Você sempre tem uma consequência, sempre tem um fruto, sempre tem um resultado de qualquer decisão que a gente toma, as pequenas e as grandes. E as nossos maiores arrependimentos, as nossas maiores dores e lembranças desagradáveis
Tem a ver com isso, com escolhas que nós fizemos, com decisões que nós tomamos. Porque diante das opções que nós tínhamos, nós escolhemos uma ruim. E em alguns momentos a gente só tem opções ruins, né? A gente precisa escolher a menos ruim. Mas para chegar no momento onde você só tem péssimas opções, é porque não se tomou as decisões certas lá atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? É tanta coisa, né? Mas você já experimentou isso? Você já, com certeza, já percebeu que cada escolha que você faz vai trazer uma consequência, vai ter uma repercussão. E o título dessa mensagem é Reflexos. Você sabe o que é um reflexo, né? Qualquer coisa que pode ser refletida. A gente pensa muito na nossa própria imagem no espelho. O espelho reflete a nossa imagem. Mas nossos professores de física vão dizer que o que acontece na verdade é que você só tem esse reflexo por causa da luz. É a luz que naturalmente traz um reflexo. O melhor exemplo talvez seja a lua, que não tem luz própria, mas que nos mostra a luz do sol sendo refletida nela. Reflexos que nós vamos falar nessa manhã tem a ver com as escolhas que outras pessoas fizeram e são refletidas na nossa vida. E com as escolhas que eu estou fazendo e vão ser refletidas na vida de outras pessoas, especialmente dos meus filhos. E quem sabe até dos meus netos ou bisnetos. Mas as decisões que eu estou tomando já estão preparando um caminho para essas pessoas. E a mesma coisa acontece na sua vida. Como eu disse, uma das coisas que é um aspecto muito importante sobre as suas decisões é esse que eu coloquei no telão. Suas decisões sempre trazem consequências. E o segundo ponto importante é que as suas decisões sempre afetam não apenas você, sempre afetam outras pessoas, porque você está conectado a outras pessoas. Nós temos às vezes, essas duas verdades são tão fáceis da gente perceber e entender, mas elas ficam o tempo todo ocultas. Nós frequentemente esquecemos delas, que as decisões que eu estou tomando vão ter repercussões e que elas não vão afetar apenas a minha vida, vão afetar a vida dos outros também. A gente acha que não, isso aqui eu estou fazendo sou só eu. Não, ninguém precisa saber, é uma coisa minha. E sem perceber, porque você não é uma ilha, você não está sozinho nesse planeta. Mas existem pessoas que estão ligadas a você, pessoas que amam você e se importam com você, pessoas que você ama e se importam com elas, pessoas que precisam das suas decisões, que estão abaixo de você no seu trabalho ou acima de você, seja onde quer que seja. Você está tocando a vida de outras pessoas. Não importa se você gosta disso ou não importa se você aceita ou não, está acontecendo. E cada escolha que você faz, algumas podem parecer neutras, mas não existem escolhas neutras. Todas estão afetando uma parte da sua vida e as pessoas ao seu redor. E claro, não dá para você controlar e acertar tudo, né? Fica tranquilo, você vai errar, todo mundo erra, todo mundo toma as decisões, escolhas erradas, você não é o único, mas existem escolhas tão importantes e tão cruciais que nós não podemos nos dar essa opção de errar. Nós precisamos acertar para o bem da nossa família, para o nosso bem, né? Para o bem do nosso futuro, porque vai ter reflexo. E eu queria hoje deixar com você apenas uma narrativa de uma famosa família, extremamente famosa, talvez a família mais famosa de todos os tempos. Talvez você pense, a família real britânica? Não. A família que eu acho que deve ser, não sei, a mais famosa de todos os tempos, ela é a base da religião cristã evangélica, da religião judaica e também do islamismo, que começa com um homem chamado Abraão. E a gente conhece a história de Abraão, Isaac, Jacó, José e todas as outras 12 tribos de Israel, né, que a gente vai vendo ali, por causa de uma decisão que Abraão tomou de simplesmente confiar em Deus. E nós tivemos acesso, né, à Bíblia dos judeus, ou como nós a chamamos, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que conta a história chamando eles dos patriarcas. Então, todo mundo com certeza já ouviu falar, conhece Abraão, Isaac e Jacó, são muito famosos.
E você já deve conhecer um pouquinho da história deles, né? Quando Deus chama Abraão, e a Bíblia diz que Abraão resolveu simplesmente confiar em Deus, sem nunca ter tido uma experiência com Deus. Ele está começando um relacionamento com Deus e resolve confiar. Mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever que isso foi considerado, né, a justiça de Deus em Abraão, que Abraão se tornou aceitável a Deus, não porque realizou qualquer tipo de sacrifício para Deus, mas porque simplesmente confiou e creu nele. E Abraão se torna para nós, do Novo Testamento, pai da fé. Ele é o melhor exemplo no Antigo Testamento de alguém que foi aceito por Deus simplesmente por crer e confiar em Deus. Assim é na sua vida. Deus não te aceita e te aprova e te recebe porque você faz um monte de coisa, mas simplesmente porque crê e confia nele. A história de Abraão é espetacular. Deus promete um filho, 25 anos depois, ele já está com 100 anos de idade, a sua esposa com 90, e eles têm Isaac, filho da promessa de Deus. Que momento marcante, especial. Duas pessoas muito idosas, a mulher já era estéril desde a sua juventude, e esse milagre acontece. E depois de Isaac, né, tem a sua história, também uma história cheia de milagres. E depois Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E talvez você já tenha ouvido também as muitas histórias que tem desses 2 irmãos gêmeos, só que um nasceu primeiro que o outro. Esaú nasceu primeiro, Jacó veio depois, e Esaú, como primogênito, tinha mais direitos, tinha mais regalias do que o irmão gêmeo, mas que nasceu depois, o irmão mais novo. E existem algumas coisas que Jacó faz para tentar ganhar aquele direito de primogenitura. Ele chega até a enganar o seu próprio pai para receber a bênção, e assim acontece. Uma história, né, que parece de novela, de intriga, de mentira, de coisas escondidas, e ainda assim Deus está ali abençoando aqueles com quem ele tem uma aliança, porque Deus começa fazendo uma aliança com Abraão. E a graça de Deus se revela o tempo todo na antiga aliança. E você vai ver agora esse homem Jacó tendo que fugir do seu irmão e ir morar numa terra distante. E lá a vida dele começa a acontecer, mas ele está longe e a vida não é como ele gostaria que fosse. Ele queria estar na sua casa, ele queria estar próximo ao pai, à mãe, ao irmão, mas o irmão agora quer matá-lo por causa do que ele fez. Então, e esse é um drama, né, que a gente vê hoje em dia também, não apenas no cinema e nas novelas, mas em muitas pessoas irmãos que não conseguem, nunca mais se falaram, porque alguma coisa aconteceu lá atrás e provocou uma crise muito grande naquele relacionamento, e um está longe do outro. Às vezes não está nem tão longe geograficamente, como foi o caso de Jacó, mas está completamente distante emocionalmente. Jacó foi para um outro lugar bem longe, fugindo do seu irmão. Lá ele se casa, ele tem 2 esposas, e com as 2 esposas e com mais 2 concubinas, ele tem 12 filhos. Um deles, José, que se torna o seu filho predileto. Depois você deve ler a história, ela é interessante. Ninguém deveria ter um filho predileto, mas a Bíblia fala que esses homens tiveram. Abraão teve 2 filhos, depois, antes de Isaac ele teve Ismael, mas era Isaac que era o escolhido, e de alguma maneira Ismael foi rejeitado, né? Isaac teve Jacó e Esaú, e você vai ver também ali uma predileção acontecendo. A Bíblia acho que não esconde nada disso da gente, para a gente entender como isso é prejudicial para a família. Da mesma maneira, Jacó tem os seus 12 filhos, com certeza amava todos, mas a Bíblia diz que ele amava José mais do que todo mundo, porque era o filho da sua velhice, era o filho que ele tinha tido com uma esposa que ele amava muito, que era Raquel, e não podia ter filhos. De repente o milagre acontece, ela tem. O problema é que, por causa dessa predileção, José, esse menino querido do pai, se torna muito invejado pelos seus irmãos, a ponto deles quererem matá-lo, e vendem José para uma caravana de ismaelitas. José vai parar lá no Egito, se torna um escravo. É uma história muito triste, muito dramática, quando você para pensar como é que irmãos podem fazer uma coisa dessa. Mas era um outro mundo, um outro tempo, e eram circunstâncias que você vai ver que depois eles se arrependem, alguns deles choram e não queriam que aquilo tivesse acontecido, mas a vida vai acontecendo.
E José está no Egito. Tem uma história também dramática de muitas coisas que você não faz ideia de como é que pode ter acontecido com ele. E a Bíblia continua dizendo: e o Senhor era com ele. Quando José é escravo, quando ele é prisioneiro, quando esquecem dele, a Bíblia continua dizendo: e o Senhor era com ele. O que faz a gente pensar: como? Se Deus é comigo, se Deus está comigo, coisas ruins não acontecem. Como é que Deus está comigo e essas coisas estão acontecendo? Mas a Bíblia nos mostra, nessa narrativa, de que Deus está ali, sim, o tempo todo com José, ajudando ele passo a passo, porque tem um plano maior. E Deus tinha dado lá na infância de José um sonho para ele, não apenas um, mas que ele vai estar numa posição muito importante. Esse sonho finalmente se realiza depois que toda essa história se desdobra e José se torna primeiro-ministro do Egito. Se o que eu estou falando você nunca ouviu, a maioria das pessoas, eu acho que está me ouvindo, conhece bem essa história. Se você nunca ouviu essa história sensacional, você precisa ouvir, você precisa pegar a sua Bíblia, ler a partir de Gênesis, no capítulo 37 até o capítulo 50, essa história é sensacional. E José agora é o primeiro-ministro, é o governador, é a pessoa mais importante do maior império que existia naquele tempo. Acima dele, só um homem, Faraó, que aparentemente não estava muito preocupado com as suas funções, deixou tudo para José. José governava. E agora existe uma fome que acontece em todo mundo, muita gente começa a morrer por causa da fome, as plantações não acontecem, as colheitas não acontecem, o tempo vai passando, a comida vai acabando e todo mundo vai definhando. Jacó, pai de José, ainda é vivo, acredita que o seu filho realmente morreu há muito tempo atrás, ele está lá no Egito, mas ele não sabe. Fala com os seus filhos: vocês precisam ir no Egito, onde a gente ouviu falar que tem comida. E realmente o Egito tinha, porque José tinha feito todo um plano para manter o Egito abastecido e podendo até ajudar as outras pessoas, as outras nações que quisessem comprar. Israel é essa família, Jacó, esposa, filhos, talvez aí já netos, talvez até bisnetos, um grupo ali. E ele falou: eu quero que vocês agora façam uma viagem até o Egito e vão buscar mantimento. Nenhum deles imaginava que José ia voltar para a história. Todos eles achavam que José, como escravo, possivelmente já tinha até morrido. Não imaginavam nunca aqueles irmãos que iam voltar na presença agora de um governador de toda aquela terra, e não reconheciam, mas era o seu próprio irmão que estava ali. O que eu não contei para você é que esse irmão José, que eles pensaram em matá-lo e vendê-lo, toda a sua história de sofrimento tem a sua raiz na decisão desses irmãos. Esses irmãos maus, que fizeram mal contra José. A gente não pode embelezar isso, não tem como maquiar essa decisão. Eles queriam matar, mas decidiram vender o seu irmão como escravo. Toda a destruição que acontece, todo o mal que acontece, com certeza, na mente de José, ele lembra daquele momento, daquela decisão onde tudo começou. E agora a história mudou completamente, a mesa virou completamente, o jogo virou, está ali os seus irmãos precisando dele. Você já esteve nessa situação? Onde a pessoa que fez mal a você agora está precisando de você? Muita gente já esteve. Como é que você se comporta? O que você faz quando aquele que não merece, aquele que fez mal, agora precisa de você? A maioria de nós vai se inclinar para a vingança, vai se inclinar para derramar ódio e todo o rancor que estava ali guardado. Mas você lembra que na narrativa da história de José, a Bíblia vai nos contar que Deus estava com ele? E José escolheu viver assim, como se Deus estivesse com ele, embora nem parecia. Parecia que Deus não estava com ele pela quantidade de problemas que aconteciam. Até esse momento em que finalmente ele viu, no final, Deus estava comigo o tempo todo. E eu acho que foi justamente isso que deu as forças de José para controlar bem esse momento, onde os seus irmãos estão na sua frente e a história se desenrola um pouco mais, muita coisa acontece ali, até o momento em que ele se revela.
Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam como escravo. E agora esses irmãos, eles entram em pânico, porque eles se lembram, o mal que nós fizemos foi muito grave. E agora ele está numa posição que, se ele quiser matar todos nós, em 1 minuto todos estarão mortos, porque ele é o governador de todo o Egito. E José toma uma decisão diferente da que às vezes nós somos inclinados a tomar, com pessoas que nós achamos que não merecem perdão. Nós, em geral, perdoamos quando não dói mais tanto na gente, mas perdoamos frequentemente quando achamos que agora a pessoa merece. Deixa eu te falar, tudo que fizeram contra você até hoje, ou aquela pessoa que vem sempre à sua mente, e que às vezes até tira o seu sono, que lhe causou o mal, talvez aquele ex-marido, talvez aquele cunhado, talvez aquele pai, que mexeu profundamente com quem você é lá no seu interior, e ainda mexe até hoje. Talvez perdoar o que eles fizeram contra você não seja possível. Certas coisas são imperdoáveis, mas ouça, e olha aqui bem nos meus olhos, o que foi feito pode ser imperdoável, mas as pessoas que fizeram não são. Você vai olhar a narrativa bíblica e vai perceber que os momentos mais marcantes de libertação que alguém experimentou tem a ver com isso. Descobrir que a história das pessoas não termina naquele momento da sua vida. Tem muita história pela frente, muitos anos pela frente, e tudo pode se tornar melhor. Deus está desdobrando a sua vida, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas nós muitas vezes carregamos o peso, o fardo do rancor, da dor, do que fizeram contra nós. E quando você pensa nessa pessoa, você pensa que ela é imperdoável, mas não é. O que ela fez pode ser, mas ela pode ser perdoada. Se você estivesse na posição de José, você ia ver que você tem essa escolha, embora ela pareça tão improvável. E José escolhe perdoar os seus irmãos. É incrível a gente pensar nisso, que alguém tenha feito tanto mal e seja perdoado. Mas quando você para pensar em todos nós, em toda a humanidade, não pense que existem pessoas que mereçam o perdão de Deus. Nenhum de nós merece. Todos nós temos uma conta muito alta para pagar. Eu quero te dizer nessa manhã que ela já foi paga. Que Jesus pagou o preço e você recebeu o perdão completo dos seus pecados. Completo. Mas eu preciso lembrar a você uma coisa. Lembra que a gente está falando de reflexos? Né? Das decisões que você toma, que nós tomamos. Pois bem, em algum momento nessa história eu contei para você dos dois irmãos, Jacó e Esaú. E esses dois irmãos, está aqui, Jacó e Esaú, tem aquela história que eu falei para você, de que um enganou o outro, fugiu, e nunca mais se encontraram. Até um dia que Deus chegou para Jacó e falou: volta para sua casa. Jacó é aquele pai da história que eu estava contando, dos 12 filhos, José era o menorzinho. E quando Jacó obedece à voz de Deus e volta para sua casa, a casa do seu pai, José ainda é uma criança. Esse que é o governador do Egito e perdoou os seus irmãos, ainda é uma criança. E quando ele volta, a expectativa que Jacó tem, o pai, é de que ele vai sofrer as consequências das suas decisões. Ou seja, meu irmão Esaú, ele pode muito bem querer me matar porque eu fiz muito mal a ele. No entanto, quando aquela caravana chega e Jacó finalmente tem um encontro com Esaú, a Bíblia conta que quem está pertinho dele é a sua esposa Raquel e o seu filho José. Esaú, o irmão que tinha sido enganado, que tinha tudo para dar o troco, perdoa Jacó, perdoa o seu irmão, abraça, chora, beija, está com saudade do irmão. Que cena linda e emocionante. O que está acontecendo ali é tão marcante. E não esqueça, José está ali do lado assistindo. Os anos se passam
E eu tenho a impressão que José se lembra desse momento. Assim como o meu tio foi capaz de perdoar o meu pai, mesmo sem o meu pai merecer. Eu também posso perdoar os meus irmãos, mesmo que eles não mereçam. Você percebe que as decisões que você toma, elas não terminam em você, elas afetam a vida de outras pessoas. E as decisões, as escolhas que você faz, olha para mim, especialmente em momentos de crise, especialmente quando você está sendo apertado e pressionado, as decisões que você toma nesse momento vão ficar marcadas para sempre na vida das pessoas que amam você e se importam com você, especialmente dos seus filhos. Você já deve ter falado algumas vezes para o seu filho e para a sua filha, né? Eu tenho um casal de filhos e eu frequentemente estou orientando, né? Essa semana eu ensinei para o meu filho algumas coisas sobre algumas ferramentas que a gente usa para fazer algumas coisas em casa. Eu deveria ter ensinado mais cedo, mas eu estou ensinando agora, né? A minha filha está aprendendo a fazer algumas coisas também em casa. Ontem a gente deu, aliás, eu vou dar uma dica para você, né? O sábado lá a gente deu, um tem que lavar a louça do almoço, o outro tem que lavar a louça do jantar. Estou muito feliz com o resultado. Se você, meu filho e minha filha estão assistindo, parabéns, ficou tudo bonito. Eles precisam aprender sobre responsabilidades, sobre o que tem que ser feito, né? Mas eu posso falar para o meu filho e para a minha filha 1000 vezes: filho, preste atenção no que eu vou te falar e nunca se esqueça disso. É bem provável que eles vão esquecer. Mas você sabe do que meus filhos jamais vão esquecer? Jamais. De como eu me comportei nesses momentos. De como eu me comportei em momentos de crise. De quando eu fui apertado e pressionado, o que saiu da minha boca. Como eu revidei, como eu reagi. Quando eu tinha oportunidade de fazer o bem e não fiz. Quando eu tinha oportunidade de abençoar, mas amaldiçoei. Eles não vão esquecer. É o que mais vai ficar marcado na vida deles. É o meu exemplo. Vai ser refletido na vida deles. E naturalmente vai ser refletido na vida dos netos e dos bisnetos. Não se engane, você tem um pouquinho disso também. E eu estou falando aqui, mas na verdade o meu pai e minha mãe também estão falando aqui. Os meus avós também estão falando aqui. Os meus bisavós estão todos dentro de mim, em algum nível, mesmo que pouquinho, falando e expressando quem é o André. Porque eu trago reflexos de todos eles. E as escolhas que eu fizer vão continuar sendo refletidas na vida dos meus filhos e nas próximas gerações. Eu quero fazer um convite a você nessa manhã e dizer para você escolher hoje, propriamente, que decisões você vai tomar. André, é tão fácil falar, é verdade, falar é muito fácil, pregar isso não é tão complicado, mas as decisões, especialmente em momentos de crise, elas vão ficar marcadas na sua vida e na vida da sua família. As decisões, as escolhas que você faz vão trazer reflexos, vão ser refletidos na vida dos outros. E que decisões você está tomando nesse momento? Que escolhas você está fazendo? Eu mencionei, né, as escolhas que você faz para a sua própria saúde. Se você tem escolhido largar para lá a sua saúde, você não está sendo responsável com a sua saúde, por que você não fala com a sua esposa logo, ou com o seu marido, né? Olha, eu estou escolhendo não cuidar da minha saúde para você cuidar da minha saúde quando eu ficar mais velho. Mas se você está escolhendo não ser responsável financeiramente, claro que isso vai afetar a vida da sua família. E tem coisas que você não tem nenhum controle, mas aquelas que você tem controle, elas já estão sendo uma herança que você está deixando. José estava lá olhando e nunca vai esquecer aquele momento onde o seu tio, com um exército de homens, você não conta essa parte, um exército de homens poderiam muito bem matar toda aquela caravana. Jacó, esposa, filhos, escravos e animais e tudo que ele estava trazendo. E se apossar do que ele, Esaú, sabia que era direito dele originalmente. Mas ele perdoa.
Ele abre mão dos seus direitos. Eu não preciso ganhar essa briga. Eu quero ganhar você, meu irmão. Eu não preciso ganhar essa discussão. Eu quero ficar legal contigo. Eu não preciso provar que eu estou certo. Eu preciso que a gente se dê bem. Qual importante isso é para você hoje? Porque deixa eu te falar, essa decisão vai ser refletida. É o que eu desejo para meus filhos, que eles tomem decisões até melhores do que as minhas, mas que eles não se esqueçam das boas que eu tomei. E é isso que vai acontecer, naturalmente. Eu acho que o Davi e a Rebeca vão ser tentados, como eu também sou, a escolher errado. Mas possivelmente eles não vão perder de vista de que Deus está envolvido nas decisões deles. E eles vão preferir, eu creio, o relacionamento, o bem-estar, acima de provar que está certo e de eu preciso receber o que é meu, e perdão tem, né? E o rancor está ali querendo dominar aquele ambiente familiar. Filho, filha, se você está me ouvindo, e todos os filhos, e todos os jovens e adolescentes e crianças que estiverem me ouvindo, a vida não é tão simples como está sendo agora para você, né? Quando você é criança, adolescente, a vida é um pouco mais simples. Ela vai se tornando um pouco mais complicada e vai ter momentos onde você vai ser ferido. E você vai ter que escolher o que você vai fazer com aquilo. Se você decidiu que Jesus é o teu Senhor e você vai ser um discípulo dele, você não tem que aceitar todo mundo ferindo você, assim como Jesus não aceitava, mas você pode escolher, ao invés de guardar aquela dor e aquele rancor, a perdoar. Nós temos tanto para aprender com Jesus. Na cruz ele fala: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que isso acontece o tempo todo. As pessoas não fazem ideia do que elas estão fazendo conosco às vezes, do mal que elas estão fazendo. Existe uma ignorância também. Mas quer saber, não importa se foi intencional ou não, a parte que cabe a mim é não ficar carregando aquilo. Alguém fez mal a você? Eu imagino que sim. Você vai ficar carregando isso? Até quando? José decidiu perdoar os seus irmãos, deixar isso bem claro. Ele aprendeu a fazer isso, ele refletiu aquilo. Eu oro para que você aprenda também com o seu irmão mais velho, Jesus, primogênito de toda a criação. Que você aprenda com o exemplo dele, a perdoar, sabendo que você já foi perdoado. A perdoar não porque alguém merece o seu perdão, mas porque porque Deus em Cristo já te perdoou. Para ser um reflexo de Jesus. Hoje a gente podia falar de 1000 outras coisas que Jesus pode refletir através de você, mas a sua família talvez precise urgentemente disso, de que você seja alguém que joga fora essa bagagem, deixa ela para trás, que não leva com você para todo lugar as pessoas de quem você tem rancor. Libera elas. E olha, seus filhos vão ver. As decisões que você toma em momentos difíceis estão sendo assistidas. E você já está deixando uma herança muito importante. Se você está dizendo: André, queria ter ouvido isso antes. Deixa eu te dizer, não é tarde demais. Existem muitas escolhas e decisões pela frente e Deus vai te ajudar a escolher certo. Posso orar por você? E se você está me ouvindo e isso está ardendo no seu coração, e se você está me ouvindo e alguma coisa diz a você: eu não sei o que é, mas eu acho que eu preciso disso, André, eu preciso dessa direção que só Deus pode dar. Deixa eu te falar, você precisa de Jesus, você precisa dele na sua vida. E eu vou orar por você nessa manhã, se você deixar. Eu orar pela sua vida para que hoje você tenha um encontro real com ele. Então, se hoje você diz: eu quero Jesus na minha vida, eu quero começar uma vida com ele, escreve aí pra gente: eu quero. Basta isso, a gente vai saber que você está tomando essa decisão e nós todos vamos orar por você.
As pessoas que estão lendo isso vão orar por você e eu vou orar por você nesse momento. Na verdade, eu vou convidar você a orar comigo. Diga assim: Senhor Deus, nesse dia eu te entrego a minha vida. Não é mais minha, agora é tua. Eu creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou. E hoje Ele é o meu Senhor e vem morar no meu coração. Muito obrigado pelo perdão completo, em nome de Jesus. Amém. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não tenha dúvida, as coisas velhas já passaram. Deus está fazendo algo novo. Se você tomou essa decisão hoje, a primeira vez que você faz essa oração, escolha agora, nesse momento, a andar com Deus e colocar Ele em primeiro lugar. E nós queremos ajudar você. Faça contato com a gente ou com uma igreja mais próxima a você, se você quiser, mas não deixe de receber direção e orientação nesse momento. Pai, eu quero orar agora pelos pais e pelas mães. Eu quero orar pelas famílias, com base no que hoje nós compartilhamos, Senhor, que muitos estejam sendo tocados pelo Teu Espírito Santo, porque estão prestes a tomar decisões, a fazer escolhas erradas, e não fazem ideia, mas tem repercussões e vai afetar muita gente. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tira as escamas dos olhos, tira a cegueira, ajuda, meu Pai, esse homem e essa mulher a enxergar claramente que existem resultados, existem frutos, alguns deles que nós não queremos. Em nome de Jesus, ajuda-nos a tomar a decisão correta, especialmente ajuda-nos a fazer como Esaú, ajuda-nos a fazer como José fez e a perdoar aqueles que nós achamos imperdoáveis, mas são. Jesus, em Teu nome, nós Te damos, meu Pai, a nossa vida de decisões e de escolhas, nós consagramos completamente a Ti. E pedimos que o Senhor nos dirija. E ouvindo a Tua voz, nós não vamos titubear, nós vamos obedecer. Que cada um que está me ouvindo agora, meu Pai, saiba que o Senhor está na sua casa, está abençoando a sua casa. E que seja um lugar de imensa paz e de alegria, muita alegria. Se existem, meu Pai, casais que estão sofrendo por causa dessa quarentena, famílias que estão sofrendo, eu quero declarar paz nessa casa em nome de Jesus. Paz que vem do Senhor, que ninguém mais pode dar e ninguém pode roubar. Nós a recebemos em nome de Jesus. Muito obrigado por esse amor tão grande, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer. Jesus, Tu és o nosso modelo, Tu és tudo para nós. Nós queremos nos parecer mais e mais contigo e fazer como o Senhor fez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você.